Hoje a gente vai falar sobre Notion, que é uma das minhas ferramentas preferidas da vida. Eu uso ele há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. E vou te falar que ele serve para organizar tudo que você quiser. Ele é muito maravilhoso e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu faço isso, por que que eu faço isso e como que você pode fazer isso também, mesmo que você não entenda nada de Notion, que você esteja completamente no zero. E muitos de vocês me mandam perguntas sobre como funciona o Notion, como começar e de fato, como ele é muito aberto, ele no começo pode gerar algumas dúvidas, então eu quero tirar essas dúvidas, desmistificar isso pra você, mostrar a lógica de funcionamento dele, te ensinar a construir um database, que é uma das principais funções ali do Notion, e também te mostrar o meu principal template que eu uso aqui na minha criação de conteúdo, que pode te ajudar também, inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Então bora, que eu vou te mostrar tudo. E prazer, se a gente não se conhece ainda, eu sou a Ana, falo sobre empreendedorismo digital, monetização, criação de conteúdo e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. E para que serve o Notion? Ele basicamente é um lugar para você fazer anotações e organizar informações de forma a classificar melhor essas informações, encontrar melhor essas informações, taguear, né, que é colocar essas marcações nessas informações e também conseguir navegar de forma mais eficiente entre uma página e outra. Por quê? Isso é uma coisa que eu não vejo quase ninguém falando, mas que é basicamente, dentro de uma página, você consegue colocar outra página infinita, que dentro dessa outra página você consegue colocar outra página infinita e assim sucessivamente. Então você vai montando uma árvore de páginas dentro da própria ferramenta, o que eu acho completamente mágico. Eu acho muito legal essa função, né, que a gente não encontra facilmente isso em outros lugares. Mas basicamente aqui, por exemplo, essa é a página que eu fiz para o ano de 2025 do meu negócio, para me organizar. Eu tinha páginas diferentes antes, mas elas estavam com muitas informações, então eu dei uma limpada e deixei só o essencial aqui para esse ano, para ficar mais clean mesmo. É como se fosse uma home, você consegue construir um site praticamente, sabe? Então dentro da sua home você consegue colocar todos os menus de todas as páginas que você vai usar no seu dia a dia. Então, por exemplo, aqui eu tenho um database, que é um banco de dados, onde eu fiz as minhas metas de 2025, inclusive tem um vídeo que eu explico como que eu fiz isso, vou deixar anexado aqui para você depois assistir. Aqui, por outro lado, eu tenho meu template de criação de conteúdo, né, o meu planejador, onde eu coloco todas as minhas ideias de conteúdo, meus gatilhos de conteúdo, né, que eu já ensinei isso também em outro vídeo, também vou deixar aqui o cardzinho. Mas ó, eu coloco todos os conteúdos que eu vou fazer, eu tenho o calendário desses conteúdos aqui. Então ele é como se fosse uma nova função, né, um novo mecanismo, um funcionamento próprio dentro dessa home, desse site. E aqui eu também coloco links, né? Links de planilhas que eu uso, links de ferramentas externas, como o Meta Business, que é o gerenciador ali da Meta, né, do Instagram, como o ManyChat, que é outra ferramenta, e-mails de clientes, site, enfim, eu coloco todas as coisas, todos os links das minhas coisas aqui nessa barrinha da direita e aqui na barrinha na coluna da esquerda eu coloco as minhas páginas. Então, por exemplo, eu tenho aqui a página onde eu gerencio as minhas mentorias e as minhas consultorias. Não vou abrir porque vai expor o nome das pessoas, né? Aqui, produtos, quais são os produtos que eu tô vendendo nesse momento. Então eu deixo tudo organizadinho aqui e cada uma dessas páginas vai levando para outras páginas. Isso é muito maravilhoso. Mas essa ainda não é a principal função do Notion. A principal função é a criação de databases, que é, ó, juro, é muito bom. Basicamente, você vai alimentar um banco de dados com informações suas, informações de um projeto seu, informações que você queira administrar, né, gerenciar. E esse banco de dados você consegue visualizar de várias formas diferentes. Se você mexe em Excel, é mais ou menos similar à tabela dinâmica. Se você não mexe, é basicamente assim, ó, você coloca uma informação em formato de tabela. Essa mesma informação você consegue enxergar em calendário, em gráfico, em galeria, né, imagens. Então, vou te mostrar aqui um exemplo na tela para ficar mais fácil. Aqui, ó, por exemplo, o meu database são as ideias de criação de conteúdo. Cada uma dessas linhas é uma ideia de criação de conteúdo. Está em preenchimento porque eu uso isso aqui de fato no meu dia a dia, né? Então, aqui estão as minhas ideias. Essas ideias, elas são vistas em várias tabelas diferentes, com vários filtros diferentes, para momentos diferentes do meu processo de criação de conteúdo, mas isso é assunto para outro vídeo. Essa mesma tabela eu consigo ver em formato de calendário. Então são as mesmas informações, só com visualizações e filtros diferentes. Calendário, feed do Instagram. Então eu tenho uma ideia lá, vou fazer 5 conteúdos para essa semana, por exemplo. Coloco todos nessa tabela e vou visualizar
Inclusive, como que esses conteúdos vão ficar no meu feed, como que vão ficar no meu calendário, como que vão ficar em termos de gerenciamento, né, em gráficos, que seria essa visão aqui, ó, relatórios, né, quantos que estão em andamento, quantos que estão... Enfim, tá vendo? Eu só tô te mostrando a versatilidade. O que eu quero dizer com isso? Uma única vez que você preenche, você consegue visualizar isso de várias formas diferentes, já deixar configurado para as suas necessidades, para que isso facilite no seu dia a dia e que você ganhe tempo, para você não precisar ficar abrindo várias ferramentas ao mesmo tempo para fazer a mesma coisa em lugares diferentes, sabe? Antes de usar o Notion para criar conteúdo, por exemplo, o que eu fazia? Eu criava os meus conteúdos num caderno ou, tipo, num bloco de notas, em qualquer lugar, X, né? E aí, pra ver como que ia ficar no feed, eu tinha um aplicativo separado, aí eu tinha que subir as fotos lá, ver como que ia ficar no feed. Aí, pra escrever, eu botava em outro aplicativo as ideias, eu organizava, tipo, numa conversa comigo mesma no WhatsApp. Sabe assim, ficava um negócio em cada lugar, e aí ficava um caos pra eu gerenciar aquilo tudo. Eu acabava perdendo muito mais tempo, porque cada informação tava desconectada, né, da base. E aqui não, aqui eu alimento uma vez em um único lugar e consigo ter toda essa gestão de uma forma muito mais 360, sabe? Então por isso que é muito bom, você não precisa ficar alimentando várias vezes. E você não perde informações, cara, o tanto de informação que eu perdia antes de usar o Notion pra esse tipo de coisa, não tá no gibi. Esses bancos de dados são muito simples da gente montar, só que é o conceito dele, né, que muita gente não pega, porque não tem familiaridade, porque às vezes não mexe em outras ferramentas que tenham isso, como o Excel, por exemplo, né, então fica mais distante. Mas basicamente, ó, vou te mostrar aqui, vou criar uma página nova juntos aqui pra eu ilustrar isso bem certinho pra você. O Notion, ele tem comandos, então você consegue usar as funções a partir da barra. Quando você digita barra, ele abre essa janelinha aqui, ó, e tem várias opções de coisas que você pode usar. Lista de tarefas, marcadores, títulos, páginas, tá vendo? Tabelas. Essas funções que a gente vai usar nesse vídeo aqui é página, que é isso que eu te falei. Então aqui, ó, página teste vídeo, que é essa página que a gente tá fazendo agora. Quando eu volto ali na página mãe, na home, né, do meu gerenciador, aqui, ó, tá vendo? A página tá aqui. Então eu consigo entrar e voltar, clicando lá em cima e clicando no nome da página de novo. Quando eu entro nessa página, o que eu consigo fazer? Uma nova página. Tá vendo? E aí, assim, eu vou criando páginas e submenus dentro vou organizando a minha linha de raciocínio. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, você consegue fazer uma página para marketing, uma página para vendas, uma página para operações, assim como eu fiz aqui na minha. Se você quer fazer um lugar só para gerenciar os seus conteúdos, você consegue fazer páginas para momentos diferentes. Às vezes você terceiriza coisas, né? Então, você organiza isso em páginas de acordo com o seu processo. Voltando aqui, a gente tem essa página teste, tá? Aí aqui eu posso fazer quantas páginas eu quiser, mas eu quero te mostrar o database. Qual que é a lógica desse database? Você vai vir aqui, você vai colocar tabela. Você vai ter uma tabela normal, que é tipo uma tabelinha como se fosse no Word, é a mesma função da tabela do Word, ó. Você vai colocar aqui, não é essa, tá? Mas só pra te mostrar a diferença. Então você vai colocar as informações, como se fosse uma tabelinha do Word, mas não é isso que a gente vai usar. A gente vai usar a outra tabela, que é essa aqui, ó, visualização em tabela. Qual que é a diferença? Essa aqui é um database, um banco de dados. Então, quando você clica aqui para criar um novo banco de dados, você consegue, de fato, colocar as informações, ó, informação 1. Você consegue colocar todas as suas informações aqui e colocar colunas. Cada uma dessas colunas vai virar campos que você pode visualizar essas informações em outros formatos. Então, por exemplo, se eu colocar o campo de data aqui, a gente consegue visualizar isso depois em um calendário. Olha só. Então, a gente tem aqui 3 datas diferentes. Se eu venho aqui, olha a mágica acontecendo. Se eu venho aqui em tabela, nova visualização em calendário, o que vai acontecer? Todas essas informações que eu coloquei aqui na tabela já estão aqui, ó. Informação 1, ela abre uma página. Informação 2, abre outra página. E informação 3, abre outra página. Então, basicamente, eu consigo visualizar isso em outros formatos, né? Aí, se eu venho aqui, ó, calendário, eu quero visualizar isso em formato de galeria. Também tenho, que é como eu faço para visualizar o meu feed do Instagram.
Então você consegue colocar aqui. Ah, Ana, como que eu faço para botar uma imagem? Você vem aqui e adiciona uma capa, por exemplo. O que vai acontecer aqui, ó? Ele não apareceu, mas eu venho aqui nas configurações, venho aqui em layout, visualização do cartão, capa. Apareceu agora. Então eu consigo organizar todas essas informações também em formato de galeria, mostrando as imagens que eu quero que apareçam. A gente pode colocar outra propriedade. Então, por exemplo, seleção, que é uma que eu uso muito. Então, opções. Aí você vai colocar lá a opção A, opção B. Tá? Aqui eu tô dando exemplos bem vazios, tá? Mas basicamente, aí ficou V, opção B. Mas basicamente são campos que você vai usar no seu dia a dia. Então na minha criação de conteúdo, por exemplo, ó, deixa eu te mostrar aqui no conteúdo infinito, né, que é o template que eu vejo no link tá na descrição. Aqui, ó, você vai colocar, tá vendo, ó? A gente tem o nome que é a primeira coluna que a gente estava fazendo lá. E aqui são as opções, ó, por exemplo, aqui são as coisas do meu método de criação de conteúdo. Aqui, o canal. Eu consigo colocar propriedade para escolher qual que é o canal desse conteúdo. Eu consigo colocar uma propriedade de status, onde eu vejo aqui qual que é a etapa que eu tô na criação deste conteúdo. Qual que é o tipo do conteúdo? É um tweet, é um vídeo longo, é um Reels, né? Aqui são os tipos que eu uso na minha criação. Então, eu consegui classificando isso e colocando os gatilhos da criação de conteúdo, que é um negócio que eu amo também, que facilita demais a nossa criação. Quando eu volto aqui, ó, a lógica que eu queria te mostrar era exatamente essa. Você pode criar várias propriedades diferentes para motivos diferentes, né? Então, você consegue colocar URL, e-mail, telefone para fazer um CRM de repente, né, para gerenciar os seus clientes. Você consegue colocar responsáveis se você trabalha com mais gente, né, colocar de acordo com o usuário da pessoa. Então, criado por exemplo. As que eu mais uso de fato são seleção, seleção múltipla, status e data. A diferença de seleção e seleção múltipla é que na seleção você só consegue escolher um. Na seleção múltipla você consegue escolher mais de um. E eu uso também a de status, né? Então aqui quando a gente coloca status, ele já vem até com uma sugestão de status, né, que você pode editar aqui não iniciado, em andamento, concluído, e fica fácil pra gente ajustar. A gente pode incluir, inclusive, ó, editar a propriedade e colocar novos status, ó. E voltando aqui pro meu planejador para te mostrar o negócio. Ó, aqui eu tô na visão de calendário só dos conteúdos do YouTube. Eu consigo filtrar. Lembra que eu coloquei as propriedades? Eu consigo mudar essas propriedades para visualizar a rede social que eu vou usar no momento. Então aqui eu vou deixar só YouTube mesmo, nesse momento, para te mostrar o roteiro desse vídeo aqui. Então eu consigo, ó, tá vendo que eu coloquei todas as propriedades que eu uso aqui no meu processo? De gatilho, Opa, aqui até faltou, mas enfim, não tem problema. O canal, qual que é a etapa que eu tô, agora eu tô em gravação, né? E eu vou ajustando isso, todas as coisas que eu tô fazendo. E aqui eu consigo colocar o roteiro com todas as informações que eu preciso para gravar esse vídeo. Se eu quisesse colocar, por exemplo, um estudo de caso, alguma coisa, um material complementar, uma pesquisa, eu poderia colocar aqui mais uma página. Ou eu poderia colocar aqui, por exemplo, ó, pesquisa. E aí eu coloco aqui informações, 1, 2, 3. E isso aqui fica guardadinho para eu abrir quando eu precisar. Então, o importante é entender essa lógica, que você consegue criar páginas dentro de páginas e organizar a sua empresa ou seus projetos pessoais, suas viagens. Eu tenho pastas para viagens, para compras, para gerenciar tudo que eu compro. Você tem noção, dá para fazer tudo, gente. Então, você consegue colocar pasta dentro de pastas e você consegue criar databases, que são esses lugares onde você armazena essas informações. Databases são muito bons para você gerenciar a criação de conteúdo, para você fazer um planejamento de um projeto. Qualquer projeto você consegue colocar aqui. Você tem até a visualização de cronograma, inclusive, para quem gosta de trabalhar bem, né? Quem precisa de um cronograma bonitinho, ó, você consegue fazer aqui também. É muito bom para você gerenciar essas coisas e até processo de gerenciar times. Então, o lance principal é entender qual que é o objetivo, o que você quer gerenciar, se é um processo, se é um projeto, se ele tem começo, meio e fim, quais são as propriedades que você consegue colocar ali e usar isso no dia a dia. Como você tem a opção de filtros ali que eu mostrei, você consegue localizar essas informações de acordo com o assunto que você precisa, com o tipo de propriedade que você precisa, com a data que você precisa. Às vezes você escreveu um roteiro lá em
2022 e quer visualizar em 2025, né? Você consegue filtrar isso com a data, você consegue filtrar isso com o assunto. Então fica fácil de você achar, em vez de você ficar rolando uma tela, né? Ou scrollando ali, procurando eternamente. Você só coloca os filtros que competem a informação que você precisa e acha de forma muito mais fácil. E também o fato de você conseguir usar templates, usar coisas que pessoas já configuraram antes, facilita o seu caminho também, porque você vai ganhar mais velocidade, né, para fazer, às vezes, para diminuir a sua curva de aprendizado, você já pega um esqueminha que alguém tá usando, aí só vai ajustando pra sua realidade, né, vai editando ali pra ficar mais do seu jeito, da sua cara, mas você já corta um caminho ali, porque alguém já pensou naquilo, alguém já programou, já editou aquilo, como é o caso desse template que eu falei, né. E seguindo o nosso combinado, se você chegou até o final do vídeo, deixa aqui nos comentários a palavra banco, pra eu te conhecer, pra eu saber quem são as pessoas que estão aqui comigo até o final. E também já aproveita pra assistir o vídeo que eu falei da criação de conteúdo dentro do Notion, que ali você vai entender na prática como que funciona isso melhor. E também o vídeo onde eu construí as minhas metas de 2025, que também uso o Notion e também pode te inspirar a construir os seus primeiros databases por aí. Beijo!